beleza? Gente, tá vendo esse ambiente aqui que eu preparei? Foi assim que eu fiz o meu Enem Digital, a primeira aplicação do Enem Digital no Brasil. E eu tô querendo contar para vocês tudo o que eu passei lá em Salvador com relação à primeira aplicação do Enem Digital no Brasil. Vamos lá? Então vamos lá falar sobre esse Enem Digital que aconteceu agora dia 31 de janeiro. Agora no dia 7 de fevereiro vai ter o segundo dia. Mas por que esse Enem Digital foi tão importante? Porque ele foi o primeiro. Foi o primeiro Enem que acontece no Brasil no formato digital. E a tela que você está vendo aqui era justamente aquele ambiente naquela cabine ali que cada participante fazia o seu Enem. Então você ficava na frente do computador, sem teclado, apenas com o mouse, ligado em fio, e esse computador passava aquelas questões uma a uma. Ao redor do computador era um papelão alto e que eu não conseguiria ver de forma alguma nenhum outro local. Uma coisa interessante sobre essa cabine aí, que é o primeiro momento que eu quero falar para vocês, sabe aqueles horários que são alterados, tirados do quadro de meia em meia hora, depois de 15 em 15 minutos, que no Enem impresso você tem a possibilidade de ver com facilidade, no Enem digital eu acho que eles falharam um pouquinho, eles não se preocuparam com isso, e aí para você conseguir enxergar, eu que era a primeira fila, já não conseguia ver, para eu ver eu tinha que levantar um pouquinho, mas de meia em meia hora ele sempre falava qual era o horário. Tudo bem, gente, vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é o ambiente. Eu cheguei, como no Enem presencial impresso, também você recebe aquele saquinho, coloca suas coisas ali dentro do saquinho, você pode levar água, pode levar lanche. Mais uma coisa bem interessante, como as laterais são altas, a depender do ambiente ali, dava para você tirar alguma coisa. Mas eu vou falar sobre isso, sobre essa coisa de pesca, lá no final, quando eu falar aqui sobre o futuro do Enem Digital. Eram 15 pessoas para ficar na minha sala, era um laboratório, eu fiz a prova em Salvador, dentro de um colégio chamado Grau Técnico, e lá, nesse laboratório de computação, tinha lá um computador para cada um dos participantes, que eram 15 participantes. Dos 15 participantes, 9 não participaram, né? Então teve uma abstenção aí realmente elevada. Eu particularmente acredito que a abstenção do Enem Digital ocorre porque grande parte das pessoas que escolheram fazer o Enem Digital tinha mais ou menos a minha característica. Queria ver como era o Enem Digital, até mesmo para adequar os ambientes de educação para esse Enem Digital e fazer com que vocês, estudantes, pudessem vivenciar na realidade, a partir da minha experiência, o que é o Enem Digital. Então eu vou poder trazer a cópia daquele formato de Enem Digital para vocês fazerem simulações. Então o primeiro momento é esse aí, com relação à cabine. O segundo momento que eu anotei, o computador. O computador é mais ou menos uma tela como essa, eu fiz num Core i3 da Positivo, na realidade um pouquinho só maior que esse, mas a leitura era muito simples e a realização da prova aconteceu de uma forma também muito tranquila, não houve nenhum problema no colégio onde eu fiz a prova. Ou aconteceram problemas, né? No Brasil ocorreu problema, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. São 100 mil pessoas fazendo o Enem Digital, na realidade 100 mil inscritos, né? Que deu, resumiu, parece que em 90 e poucos mil, no final de tudo, a quantidade de inscritos. Independente da abstenção, vocês já imaginaram que são 90 mil máquinas para serem ligadas e fazer o Enem Digital. Ah, mas não podia ser assim. Vocês já viram o lançamento do Windows, quando o Bill Gates não conseguiu fazer o lançamento porque o Windows travou quando ele estava lançando? Você já viu a Apple lançando determinados aparelhos e também ter problema? Então assim, eu particularmente acredito que é impossível não acontecer problemas. Igual mesmo os gabaritos, quando o software anula alguma questão, quando altera algum gabarito, isso é normal, gente, em qualquer concurso. A Polícia Federal faz concurso e ocorre também problemas como esse. Então, esses problemas com relação às máquinas, eu acredito que, por ser o primeiro Enem digital, vai melhorar nos próximos Enems. A única coisa que eu tenho aqui agora para falar sobre a disposição da prova
é que eu acho que ficou um pouco complexa. Entenda o que eu quero dizer. Eu sou acostumado, eu vou pegar uma prova aqui para vocês verem, eu sou acostumado a pegar uma prova, né, no formato impresso, e quando eu pego uma determinada página, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 questões, de 3 a 4 questões. Em cada página acontece assim. Lá não. No Enem Digital você faz uma questão por vez. Então você tem a tela e aí aparece a primeira questão. Aí você pode marcar, desmarcar. Tem um local aqui no cantinho que você pode grifar o texto e você grifa usando o mouse. Você vai, clica e vai grifando usando o mouse. Eu acho que isso pode melhorar um pouco. Quem sabe aí, né? Uma telazinha digital para que você pudesse escrever ali na própria tela. Isso seria mais um pouquinho do futuro. Mas não prejudica em nada a realização da prova. Então você tem lá a tela e você responde questão por questão. Você não tem essa visualização da folha com várias questões. Eu particularmente acho que seria muito interessante se você pudesse ver toda a folha com várias questões e ao clicar em uma questão ela ficaria grande e aí você poderia marcar. Mas não é assim, ok? Pelo menos por enquanto. Você faz uma questão por vez. Quando você marca, automaticamente ela vai ser marcada no gabarito. Existe uma bandeirinha em cima de cada questão e quando você clica nessa bandeirinha, você vai identificar dentro do gabarito aquela questão que você deseja voltar depois, ou já marcada, ou então antes mesmo de você marcar. Eu fiquei em dúvida de 2 alternativas, então eu grifo ali, risco as alternativas erradas e deixo só aquelas 2 alternativas que eu estou em dúvida. Ou então eu posso até marcar a alternativa que eu tenho mais certeza, ou que eu acho que seja a resposta certa, marco a bandeirinha, quando eu retornar ao gabarito, vai aparecer o gabarito de todas as questões e aquela bandeirinha deixou uma determinada marca em cada questão. Eu achei extremamente tranquilo resolver essa prova com relação à disposição. Você pode apagar também, se você faz algum grifo, você pode chegar e marcar lá na lixeirinha e vai aparecer várias lixeirinhas em todos os grifos que você realizou. Isso não é problema também. E agora, por fim, vamos falar sobre o futuro. Qual vai ser o futuro, gente? Quando você vê as instruções, existe lá 2 espaços que eles colocam como sendo questões dissertativas. E eu tenho certeza que isso já é uma deixa. Para que no futuro a gente tenha questões dissertativas. E eu fiquei imaginando, já pensou? Se nesse Enem Digital você tem acesso a um vídeo e aí você faz uma leitura daquele vídeo, a um podcast e você faz uma leitura daquele podcast para poder determinar uma certa resposta. Então eu acho que o futuro do Enem Digital é um futuro bem promissor. É uma coisa muito interessante falar para vocês que a partir de 2026 não existirá mais a modalidade do Enem impresso, existindo no Brasil apenas o Enem Digital. Existe um argumento que se fala sobre a economia que se faz em função desse Enem Digital. Claro, existe sim essa economia em todos os sentidos. Transporte, sem contar com a utilização de papel e todas essas coisas. Porém, eu acredito que o principal foco vai ser colocar as escolas dentro do século XXI. A utilização desses equipamentos vai muito além de apenas ter acesso à tecnologia. Vai educar o jovem a utilizar, e a criança também, a utilizar essas tecnologias. Imagine você chegar no cinema e não precisar mais receber aquela informação. Por favor, desligue seus celulares, já que nós fomos lá na nossa escola educado a utilizar o aparelho celular em determinados ambientes da forma correta. Então eu acho que o futuro do Enem Digital é um futuro promissor e eu acho que vai servir bastante para que as escolas sejam inseridas dentro desse mundo do século XXI. Espero, claro, que nós, professores, e todos aqueles que trabalham com a educação, e também os estudantes, e também os pais, já que é papel da sociedade, do Estado e da família, a educação, que a gente possa cobrar, né, do poder público melhorias para a nossa educação. Por fim, a gente não sai com a prova digital.
não lhe entregam lá o arquivo. Então o que que acontece? Na prova, na folha de redação de rascunho, vem no final dela, essa não é a folha de rascunho porque a gente não sai com a folha de rascunho lá, não é? É igual no Enem Impresso. Só que junto com a folha de rascunho vem duas partezinhas que são destacáveis. A primeira parte é a assinatura eletrônica que você fica com ela. E a segunda parte é o meu gabarito, que eu anoto todo o meu gabarito. Só que eu só fico com esse gabarito, só tenho acesso ao gabarito, se eu sair 30 minutos antes de finalizar o tempo total da prova, que no primeiro dia, por ser linguagens, redação e ciências humanas, foi até às 19 horas, o mesmo tempo do formato impresso. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas para vocês e até o nosso próximo bate-papo sobre essas questões do Enem e sobre a educação de uma forma geral. Valeu, galera! Ah, sim, não posso me esquecer não. Aproveita aqui, ó, dá um joinha aí, tá bom? Valeu, gente! Tchau!